Perfeitamente. Só o Vamos em áudio está frente. falhando um pouquinho, doutor Reinaldo, mas dá para ouvir. Ok. Então, é Então, o seguinte, Carolina. Aham. semana que vem, nós vamos falar de... semana que vem, amanhã, eu separei uns casos de buttonhole e também de problemas com flap, porque tem tudo a ver, né? O mais grave problema com flap é o buttonhole, um dos mais graves, mas os outros problemas também deixam sequelas, então, semana que vem, nós vamos ter outro tema que não os problemas com flap, já que o problema dos flaps serão abordados amanhã, ok? Perfeito. Então, vamos lá, Carolina. Então, vamos lá. Então, eu vou falar sobre o buttonhole, focar na prevenção e no tratamento dessa complicação. Então, o buttonhole, ela é uma complicação do LASIK, porque ela tem relação com a confecção do flap. É uma complicação incomum. Pelo CBO, ela varia de 0,2% a 0,56%. Eu cheguei a ler até 2,6%, se eu não me engano, na Academia Americana. Mas eu preferi colocar essa do CBO mesmo, que eu acho que é um pouco mais fidedigna. Ela é uma complicação que é presente tanto no microcerátomo quanto no fento, mas no microcerátomo é muito mais frequente do que no fento. Que a gente sempre fala do microcerátomo, mas assim, não que não exista no fento, mas é que é muito mais prevalente no microcerátomo. Em relação às complicações do LASIK, as mais graves e as mais frequentes são relacionadas ao microcerátomo mesmo. Então, isso vai acontecer porque tem um corte superficial no ápice da córnea, então vai ser ali no epitélio e na camada de Baumann. O buttonhole, ele pode evoluir mal, né? A gente pode ter glare, pode evoluir com cicatriz, ali, até pegando o eixo visual, porque é sempre mais no meio ali mesmo do flap. Pode evoluir com astigmatismo irregular e pode prejudicar também a acuidade visual. Eu achei interessante colocar essa foto, não dá para ver o buraco mesmo aqui no flap, mas dá para ver aqui o estrago que fez aqui no estroma mesmo. Esse aqui é um estudo lá de São Paulo, que o pessoal estudou 1.000 olhos, eles fizeram LASIK em 1.000 olhos e desses 1.000 olhos, um olho teve perfuração do disco, 0,1% dos 1.000 olhos. Então, assim, é um pouco prevalente. Aqui nas dobras mesmo, estria no disco é 64, então só eu achei interessante colocar só para a gente comparar que realmente, felizmente, não é tão comum mais. Aqui é um OCT, dá para ver aqui a lesão que ficou mesmo, a cicatriz. Achei interessante colocar. E também, eu nunca tinha visto, assim, achei legal essa foto, porque é um buttonhole incompleto. Não chegou a fazer ali o furo no flap, mas é um buttonhole também. Então, os fatores de risco para o buttonhole. A gente sempre vai pensar nisso com as ceratometrias um pouco maiores. Então, os microcerátomos, eles foram feitos para a ceratometria de 46, 47 no máximo. 47, 47,5 já começa um pouco mais arriscado. Pacientes que tiveram cirurgias prévias também tem um fator de risco maior. O flap também, que quando o flap é muito mais fino, né, 100 para baixo, já é um pouquinho maior também o risco. Se eu tenho uma perda da sucção ou perco o vácuo, a pio não chega a ficar tão alta, então quando a lâmina vai passar ali, ela gera uma evaginação ali na córnea e ela não corta, então vai ficar, o plano mais curvo vai ficar um pouquinho abaixo e não vai fazer ali o corte certo. A córnea também, o diâmetro corneano 9,3, 9,5 milímetros já é um pouquinho aumentado, também já é um fator de risco. Pacientes hipermétropes, a potência do motor do microcerátomo, então os microcerátomos são automatizados. Então, qualquer coisa ali que prejudique a potência do motor para o movimento não ser contínuo, já é um fator de risco. A lâmina também que vai ser usada, a gente tem que ficar um pouco atento, tem que ter um pouco de cuidado. Hoje, as lâminas, elas são de aço inoxidável descartável. Então, você usa, descarta, e o ideal é pegar uma nova lâmina para o segundo olho. Então, eu faço o olho direito, descarto a lâmina, pego uma lâmina nova e faço o olho esquerdo. No CBO também fala que quando eu uso a mesma lâmina para o olho esquerdo, até o flap fica até 10% mais fino.
Então, até de um olho para o outro, o ideal é trocar a lâmina. É muito importante a gente entender os fatores de risco. Esses pacientes, claro que a gente vai ficar um pouco mais atento, mas a maioria dos casos de button-hole que hoje, atualmente, os pacientes não tinham nenhum fator de risco. Então, assim, não é porque o paciente não tem fator de risco que ele está isento dessa complicação. Então, o que eu posso fazer para prevenir? Então, primeira coisa, sempre avaliar o fator de risco, né? Vou descartar e tudo, e vou procurar novas alternativas. Então, a lâmina sempre nova, se não tiver sucção, não vou fazer o corte, a pio não ficou legal, não consegui aplanar bem. Então, eu volto, faço tudo de novo, até conseguir um movimento realmente que vai fazer um flap legal para a gente. Então, o paciente tem uma ceratometria mais alta, o que eu posso fazer para tentar não gerar essa complicação? Eu posso ter um diâmetro um pouquinho menor do anel de sucção, diminuir um pouquinho a zona óptica. Eu posso fazer um flap um pouquinho mais profundo, um flap maior, um corte mais profundo, até pensar em outras técnicas, um Fentolasic, um PRK. Então, o que eu devo fazer quando acontece o button-hole? Primeira coisa mais importante é abortar, não fazer ablação. O ideal é que eu não levante o flap. Às vezes a gente só percebe quando levanta. Mas caso você perceba que aconteceu isso, você nem levanta o flap, lava ali mesmo, já coloca a lente de contato e aborta o procedimento. Caso você levante o flap, então você vai ter que reposicionar o flap, coloca lá a lente de contato, essa lente de contato ela vai ficar aí no mínimo 7 dias, e depois você vai evoluir novo procedimento, vai avaliar a possibilidade de um novo procedimento. Por que eu não devo fazer a ablação? Se eu fizer, tem grande chance de ter um raise e um astigmatismo, vou induzir um astigmatismo irregular. Então, realmente não é indicado fazer ablação. No segmento, caso meu paciente esteja estável, refração estável, topografia estável, eu posso avaliar um novo procedimento em 90 dias, 3 meses. Quais são as possibilidades que eu tenho? Grande maioria dos pacientes vai evoluir com raise. Então, se for um raise muito importante, eu faço um PTK com mitomicina sempre e vou avaliar depois disso o que vai acontecer. Se o paciente não tiver um raise tão importante, a gente vai fazer um PRK transepitelial, sempre acompanhado da mitomicina. Eu vi também eu li alguns artigos falando que é indicado o PTK junto com o PRK e a mitomicina na mesma cirurgia. Mas eu achei que ficou melhor dividir assim, até porque também eu assisti uma aula que o Dr. Reinaldo falou que prefere assim, que não faz muito sentido realmente fazer o PTK junto com o PRK na mesma cirurgia, que fica pouco, a gente fica meio que, não dá pra gente prever o que vai acontecer. Então, se tiver muito raise, fazer o primeiro PTK com a mitomicina. Caso, né, o paciente esteja estável. Em relação ao crescimento epitelial, se eu tentar desepitelizar a córnea, eu fiz um button-hole, eu vou lá com a lâmina, desepitelizo e faço a ablação. Isso tem grande chance de dar errado. Então, o paciente pode evoluir com opacidade, pode ter crescimento epitelial, que foi o caso dessa foto. Achei interessante colocar. Então, antigamente, né, algumas pessoas faziam muito isso, de desepitelizar a córnea com a lâmina e seguir com a ablação. Então, hoje a gente sabe que é totalmente contraindicado, não pode fazer isso. Esse aqui é um estudo que eu vi sobre fazer o PTK e o PRK com a mitomicina na mesma cirurgia. Então, você faz ali o PTK, mais ou menos 50 micras de consumo, junto com o PRK e a mitomicina. Esse estudo foram 7 olhos, se não me engano, e todos evoluíram bem e ficaram 20/20 no pós-operatório satisfeitos, sem nenhuma cicatriz, nada. Só uma outra versão, que às vezes a gente pode discutir depois também, mas acho interessante colocar. Essas são as minhas referências. A aula é importante, mas é um tema mais curtinho, então acho que não faltou nada, não.
Perfeito, Carolina. Muito boa, aula simples e objetiva. E, na realidade, não tem muito o que falar. Basicamente é isso mesmo. Vou pedir ao Reinaldo para fazer os comentários iniciais aí, por favor. E na sequência, o doutor Lucas Pires. Vamos lá. Carolina, realmente, eu gostei muito. Gente, essas aulas, é importante elas serem objetivas para que a gente possa ter tempo para discutir. Acho que a discussão ela é muito importante, né? Sim. Então, algumas coisas que me chamaram a atenção, que é o seguinte: primeiro, uma incidência de 0,2 a 0,50, quer dizer, mais de 0,5%, isso aí acontecia antigamente, quando os microcerátomos eram mais rudimentares. A partir da geração do Ransatome, do Moriá, os últimos modelos, esses microcerátomos são muito seguros. O índice de buttonhole é muito baixo. É uma das complicações com flaps mais raras. É muito mais comum você ter um descentramento do flap, você ter um deslocamento do flap, você ter um flap fino, do que propriamente um buttonhole. O buttonhole é muito raro, é muitos anos que eu não vejo um buttonhole, até porque também eu reduzi muito a incidência a opção pelo lazer. Lembrando que o fento, entre as várias vantagens sobre o microcerato, ele tem também essa questão do buttonhole. Se você, durante a sucção do fento, você tiver uma perda de vácuo e já tiver começado a fazer o flap, não há problema nenhum. Você para, espera aquelas bolhas de cavitação desaparecerem e reprograma da mesma forma. Ele vai fazer o flap do mesmo plano da córnea, não vai ficar nenhuma sequela. Você não precisa adiar a cirurgia para outro dia. Você põe o paciente na sala de recuperação, lá na ocular laser mesmo, e espera essas bolhas sumirem e você faz o flap novamente. Certo? Isso também é muito raro de acontecer, mas se acontecer, a solução é muito mais simples do que com microcerato. Sim. Lembrando que o buttonhole, como eu falei, ele é muito mais raro do que qualquer outra complicação do flap, né? Agora, o tratamento é o mesmo. Se você tiver um descentramento ou um flap fino, você não deve aplicar o laser, em hipótese alguma, e você deve simplesmente aguardar esse flap ter uma melhor adesão para que você possa aplicar o laser. Isso aí, fala assim, quanto tempo depois? Isso vai depender muito da ansiedade do paciente, da anisometropia causada pela não aplicação do laser no olho, do estresse do paciente, mas nunca menos de 30 dias. Se puder esperar um pouco mais, melhor, né? Realmente, córneas mais curvas têm maior probabilidade de buttonhole, e córneas com grande diâmetro também, elas podem fazer uma invaginação dessa córnea e causar um buttonhole. Nesses casos, de córneas com diâmetro muito grande, realmente é aconselhável você reduzir a plataforma, desde que não seja hipermetropia. E se for hipermetropia, não dá para você reduzir a plataforma. Você tem plataforma de 8,5 e 9,5. Se for miopia, você pode reduzir a plataforma e você vai ter menor risco de buttonhole. Essa questão da lâmina, do uso, é lógico que a gente sempre gostaria de fazer cada olho uma lâmina. Isso é inviável. O ideal é você fazer, o que é o comum, é você fazer os 2 olhos com a mesma lâmina. Antigamente, a gente reesterilizava essas lâminas. E a gente fazia, às vezes, 5 pacientes, 10 olhos, e não acontecia nada. Não tinha problema de buttonhole. Os flaps saíam da mesma forma, não tinha grande variação, até porque de espessura do flap. É provável que quanto mais uso da lâmina, menor vai ser a profundidade de ablação, de confecção do flap. Mas isso era muito comum. Tinha esses colegas que operavam em grande volume, usavam uma lâmina o dia todo, quer dizer, era uma coisa, né? Então, não existia assim quantas cirurgias, mas depois, felizmente, a vigilância sanitária proibiu a reesterilização, então hoje você pode usar no máximo 2 olhos com a mesma lâmina. Deixa eu ver aqui. Bom, teve o buttonhole. O que você deve fazer? Primeiro, quanto menos você manipular esse flap, melhor. O ideal é, como você falou, não levante esse flap. Se você levantar o flap, aumenta o risco de você ter crescimento epitelial,
essa manipulação do flap vai aumentar o risco de haze e até de opacidade. Quanto menos você mexer nesse flap, melhor. Ele vai aderir naturalmente e com 30 dias, 60 dias, você pode fazer um novo flap, ou, dependendo, se o bottom hole, ou um flap fino, ou um flap descentrado, foi por má colaboração do paciente, o paciente mexeu na hora, travou o microcerato, o paciente tem uma órbita profunda, ou o paciente tem uma fenda palpebral muito estreita, ou seja, se ele tiver algum motivo para dificultar o LASIK, então você não deve tentar fazer um novo flap. Você deve fazer um PRK, de preferência um trans-PRK, com mitomicina, e você vai ter um resultado muito bom e, frequentemente, usando a mitomicina, você não vai ter um haze preocupante. Bom, basicamente, era isso que eu queria falar. Agora, lembrando, então, mais uma vez, manipular o flap aumenta o risco de você ter opacidade na interface, ter crescimento epitelial, ter estria, ter opacidade. Então, é muito desejável que você não aplique o laser. Nós vamos ver amanhã casos que foram muito mal conduzidos e que geraram sequelas. E eu vou mostrar vários casos de problemas com flap, entre eles o bottom hole. Ok? Então, agora, vamos todo mundo participar, perguntar, tirar as dúvidas aí com a Ana Carolina, que ela ficou a semana toda estudando sobre o bottom hole aí. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa Eu tive noite. ausente as 2 últimas semanas aí, mas as minhas semanas que estavam meio tumultuadas na minha casa aqui, coisa de obra aqui. Mas, enfim, o Reinaldo realmente já falou muita coisa, comentou. A aula da Ana Carolina foi bem direta, assim, objetiva, menos curtinha. Mas reforçar 2 detalhes. A Ana falou uma coisa assim, muito interessante. Ela falou assim, você tem alguma coisa que impeça a potência do motor do microcerátomo? E então o motor que foi programado para sempre funcionar em uma velocidade constante, né? O nosso microcerátomo, que é pivotante, então esse microcerátomo pivotante ele foi uma evolução do microcerátomo translacional. O translacional você coloca o trilho e você vai de lado temporal até o nasal, fabricando-se um pedículo nasal. E esses microcerátomos translacionais, a maioria deles você dependia da mão do cirurgião empurrar o microcerátomo. A lâmina fazia o movimento de oscilação, mas era o cirurgião que levava e trazia o microcerátomo. Muito bem. Então, uma vez que você, lá no Ocular Laser, tem o modelo Hansatom, que é pivotante, o grande detalhe é sempre treinar o encaixe perfeito dos 2 pivôs, né? O que vai ser o pivô que vai girar e o outro pistãozinho que é o que faz o curso. Então, o encaixe delicado e perfeito, sem forçar, vai fazer o microcerátomo se encaixar perfeitamente. E o médico que está iniciando, ele fica com medo de soltar o equipamento. Uma vez que o microcerátomo está encaixado no anel de sucção, e aí sim, o anel de sucção, que tem o cabinho que está posicionado nasal, o médico tem que ficar segurando esse cabinho. Uma vez que o microcerátomo está apoiado no anel de sucção, o médico deve soltar todo o conjunto, né, do microcerátomo, manter segurando apenas o cabo do anel de sucção. E assim, o pedal que está sendo acionado lá, até pela enfermeira, vai fazer o curso do motor andar livremente e voltar numa velocidade constante. E a tendência do médico mais inseguro é ficar segurando o motorzinho do microcerátomo. E a mão do médico segurando é o que vai frear a velocidade de corte e que vai alterar a espessura do flap, como a doutora Ana mencionou. Então, realmente, assim, é muito importante isso. O médico precisa confiar em soltar o microcerátomo. E o outro assunto que eu queria comentar é que pelo que eu me lembre, eu tive um bottom hole na minha vida. No momento em que eu pensava assim, se eu sempre fizesse um flap de diâmetro maior, lá no caso, lá o nosso diâmetro é 9,5, no caso do microcerátomo,
e o jump menor é 8,5, então eu ficava naquela assim, o flap maior é melhor porque eu posso ter mais possibilidade de centralizar ali. Então, caso de hipermetropia, o paciente que vai fazer uma ablação não central, mas paracentral, o flap sempre tem que ser um flap maior. Então, eu ficava nesse negócio de querer sempre escolher um anel de fixação de 9,5. E no dia que eu tive o buttonhole, e aí eu falei assim, por que aconteceu? Aí eu fui rever o manual de instrução da Bausch Lomb, e lá no manual tem lá uma premissa, tem um resumo lá falando exatamente a relação entre curvatura de córnea com o diâmetro do anel que tem que ser escolhido. Houve uma época lá antes dessa reforma que eu peguei e plastifiquei isso para deixar pregado na parede lá, para que ficasse de fácil consulta para qualquer cirurgião. Essa reforma a gente mudou muita coisa lá, então eu acho assim, eu acho que isso tinha que voltar a ficar pregado na parede, que quem consultar a tabela e respeitar os parâmetros da tabela, eu tenho certeza que não vai ter a intercorrência do buttonhole, que o Reinaldo já mencionou que é muito rara. Eu tive porque eu não segui a tabela. Então, eu tive um paciente lá que a córnea do paciente tinha 46 dioptrias de curvatura e eu peguei um anel muito grande. Então, uma córnea muito encurvada entrou demais dentro de um diâmetro grande e muita córnea dentro, né, desse diâmetro vai fazer com que o curso do microcerátomo cause um aplanamento e como tem muito tecido ali, né, tem muita curvatura para muita área, aí quando o microcerátomo passa, ele vai invaginar a córnea até fazer o final do curso. E é isso que vai causar o buttonhole. Então, se eu tivesse escolhido um anel de 8,5, causando menos prolapso da córnea no anel, o buttonhole não teria acontecido. Eu tenho certeza disso hoje, para falar para vocês. Então, eu acho que é isso, né? A gente, muitas vezes, o brasileiro menospreza manual de instrução, né? Manual técnico. A gente tem que aprender a ser mais, valorizar mais os manuais e seguir ali à risca a recomendação do fabricante. Esse manual está lá no Ocular Laser, eu sei que está lá guardado em algum lugar, tanto o plastificado, que eu plastifiquei, quanto o manual original. Então, quem quiser completar a aula da doutora Ana, esclarecer mais, vai ler essas informações lá, e está lá muito claro, muito simples de ser seguido. É isso. Mas Perfeito, é isso aí. Lucas, bem lembrado. Exatamente. Nós, muitas vezes a gente quer aprender, nós brasileiros não gostamos de ler manual. Então, muitas vezes a gente quer aprender na prática e esquece que existem alguns pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E realmente o buttonhole, se a gente for ler o manual lá do XP, está lá bastante claro, em negrito, dizendo o seguinte: toda vez que você for fazer um flap, se o CAMED estiver acima de 46, 46,5, não faça, porque a chance de você ter um buttonhole é enorme. Principalmente se você não estiver usando uma lâmina nova, que é bastante improvável, porque no ocular laser a gente sempre usa lâmina nova e a gente não reesteriliza lâmina em hipótese alguma, e principalmente se você usar o diâmetro de 9,5, como o Reinaldo já comentou, o Lucas comentou anteriormente. Se você tem uma córnea com ceratometria de 45,5, 46, o ideal é, se possível, que você não faça flap de 9,5, você faça de 8,5. Para a miopia não tem tanto problema, mas para a hipermetropia, em que a gente vai fazer uma ablação na média periferia da córnea, um flap de 8,5 não funciona, tem que ser 9,5. Então, aquele paciente, por exemplo, que é hipermétrope e tem lá um CAMED de 46,5, esse paciente não deve ser operado, porque a chance de você ter essa intercorrência é bastante grande. Tá? Ou seja, essa combinação de CAMED elevado, acima de 46, e paciente hipermétrope, a chance de você ter um buttonhole é enorme. Lembrando o seguinte, que buttonhole não é uma complicação que vai trazer sequela à córnea do paciente se você realmente se não realizar a ablação, como a doutora Carolina comentou. Toda vez que você realiza o flap, fez o flap, tirou o microcerátomo, antes de você levantar o flap, você tem que observar como é que está o flap. Se você observar que realmente você está com um donut lá,
um orifício central na parte central da córnea, não levante o flap. Simplesmente lave ele com o flap no local e você reposiciona o flap, coloca uma lente terapêutica. Essa lente terapêutica a gente não tem que ter pressa de tirar, o ideal é que o paciente fique com ela pelo menos uma semana. E você vai relatar ao paciente, acho que o Reinaldo está com o microfone ligado aí, e você vai relatar ao paciente que a aplicação do laser vai ser realizada daqui a 3, 4 meses. A gente não deve ter pressa de realizar a ablação. Quando a gente não tinha a opção de ter um laser que fazia um tratamento transepitelial, se a gente tinha um buttonhole, a gente reposicionava, esperava aí 3, 4 meses e tentava fazer um flap muitas vezes mais espesso. Então, se você estava programando lá um flap de 120, a gente fazia um flap menor, com diâmetro de 8,5 e mais espesso, 140. Também não era garantia de que você ia ter um bom resultado. Hoje em dia, com a ablação transepitelial, que está disponível no nosso laser, que é o Streamlight, não faz sentido mais, se você eventualmente tiver um buttonhole, você tentar refazer um novo flap. O mais sensato é você realizar um tratamento transepitelial e usar a mitomicina C num período de tempo maior. Se você tem o hábito de usar a mitomicina C milesimal com 45 segundos, você pode usar 90, porque aí você já não é uma posologia profilática, e sim terapêutica, porque a chance de você ter realmente o RAISE é bem maior. Tá? Então, felizmente, hoje em dia, nós temos a opção aí do tratamento transepitelial, que nos auxilia bastante na eventualidade do buttonhole. Lucas comentou que só teve um buttonhole na vida. Ele realmente ele foi muito feliz, eu tive vários. Ou seja, se você faz muito tratamento para hipermetropia e, eventualmente, você tem paciente com ceratometria mais alta, você vai ter buttonhole. Então, nada como a gente rever as nossas intercorrências para a gente avaliar o que nós fizemos de errado. E a principal condição para ter um buttonhole realmente é essa. É flap de diâmetro maior, 9,5, e com ceratometrias acima de 46, 46,5. Ok? Então, basicamente é isso. Reinaldo, você já está de volta? Alô? Oi, eu estou aqui. Reinaldo? É o seguinte, oi. Você saiu para dar um passeio aí? O que houve? Nós perdemos aí o contato com você aí. Não, estou aqui. Eu acho que é isso Beleza. mesmo. Uma das vantagens da gente ter sido monitor durante todos esses anos é que a gente também assistia muita complicação dos colegas. Exatamente. Então, a gente aproveitava aquelas complicações e aprendia com elas, porque todos nós estamos na mesma época. Lembrar que não teve no Brasil, eu me lembro que nós trouxemos um colega muito experiente para fazer alguns casos, e um caso que ele fez teve um descentramento tão grande, que era uma pessoa conhecida nossa, que essa pessoa ficou até com diplopia monocular. Esse era o colega muito experiente. Na verdade, não era muito experiente. Ele estava começando... Ele não estava começando igual a gente. Ele estava começando igual a gente. Tinha uns poucos casos na frente da gente. Né? Mas então é o seguinte, vamos deixar o pessoal perguntar, tirar as dúvidas, depois a gente complementa alguma questão, tá? Exato. Antes de alguém ter alguma dúvida, antes de alguém fazer uma pergunta, eu queria só lembrar o seguinte, pessoal. Toda vez que você tem uma intercorrência cirúrgica, aquilo é uma oportunidade de você ter um aprendizado para ver o que foi feito errado. Então, se você, por exemplo, teve um buttonhole, teve um flap fino, teve um flap descentrado, é imprescindível que você faça uma revisão do que aconteceu. Então, por exemplo, você teve lá um buttonhole, aí você vai revisar o paciente tinha um CAMED de 46,5, ou seja, esse paciente não deveria ter sido submetido a uma delaminação corneana. Esse paciente era um bom candidato para um tratamento de ablação de superfície. Se você teve lá um buttonhole e estava tentando fazer um flap de 9,5 numa miopia, não precisava ter feito 9,5. Para miopia, a gente poderia ter feito lá um flap de 8,5 com XP, que também funcionaria muito bem. Então, o aprendizado é, toda vez que você tiver uma eventual intercorrência, vai para qualquer procedimento cirúrgico, não é para refrativo. É imprescindível que você revise o que saiu errado e por que
saiu errada, até para você não poder repetir o erro novamente. Isso vale tanto para os pacientes da gente, como pacientes que, eventualmente, você está lá trabalhando como monitor ou está auxiliando. Então, isso é imprescindível. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Carolina? A hora é agora. Só uma curiosidade também, Arnaldo, é o seguinte, durante 15 anos eu fiz só LASIK. De mais ou menos 2000 a 2015, mais ou menos, foi só LASIK. E eu tive em toda a minha vida, foram muitos casos, eu tive um buttonhole, igual o Lucas, foi só um. Porque logo no começo, a gente começou, por orientação da própria Bausch Lomb, a gente já evitava córneas com muita curvatura e córneas com diâmetro grande. Então, isso a gente aprendeu, porque já veio essa orientação junto com o laser. Mas é aquela história, muitos colegas, às vezes, não leem, não seguem a orientação, às vezes, do monitor, e, às vezes, acaba se dando mal. Mas, seguindo essas orientações, a incidência é baixíssima. Exato. Agora, uma coisa que nós deixamos de enfatizar aqui, que é muito importante, é o seguinte: a doutora Carolina comentou que, frequentemente, quando existia um buttonhole, eventualmente o cirurgião ia lá com uma espátula ou um bisturi e dizer porque ele usava córnea e aplicava. Isso era uma heresia, ninguém fazia isso, não. Ou seja, desde os primórdios da cirurgia refrativa, existe um consenso que, realmente, se você tiver um buttonhole, primeiro é o seguinte: toda vez que você fizer um flap, você nunca deve levantar o flap antes de examiná-lo. Então, se você teve lá um buttonhole, é uma coisa que se observar a parte central lá da córnea, você vai ver que realmente tem uma solução de continuidade ali. Então, não precisa nem levantar o flap, é lavar, reposicionar. Nem precisa reposicionar, porque ele já vai estar na sua posição original, primária. Então, é lavar, colocar a lente terapêutica e conversar com o paciente, explicar que realmente houve uma intercorrência e que a aplicação do laser vai ser realizada na segunda etapa. Toda vez que eu vou fazer um LASIK em um paciente, eu gosto de lembrar no pré-operatório que o LASIK é uma cirurgia que tem 2 etapas. A primeira etapa é a delaminação da córnea, que é a preparação da córnea para o procedimento, e a segunda etapa é a aplicação do laser. E eu sempre lembro ao paciente, a segunda fase do tratamento, ela só poderá ser realizada se a primeira fase do tratamento foi feito de uma maneira sem intercorrência. Ou seja, o paciente já está alertado que, eventualmente, poderá acontecer de não ser possível aplicar o laser naquela primeira etapa. Então, tudo que você explica no pré-operatório fica mais fácil de você comentar no pós-operatório. Hoje em dia, a nossa incidência, como o Reinaldo já comentou, a gente tem feito quase que 100% LASIK, 100% PRK, exceto em casos de hipermetropia. Então, realmente, essa complicação ela diminuiu muito. Tá? Agora, eventualmente, se você ter, por algum infortúnio, você teve um buttonhole, em hipótese alguma, você deverá aplicar o laser, porque senão você vai ter laser, ter indução de astigmatismo irregular, e vai ter a formação de um leucoma central, que realmente vai dificultar muito a gente conseguir administrar isso no pós-operatório. Okay? Arnaldo, Pronto, Reinaldo, pode falar. Aqui é o seguinte, eu vi colegas na Ocular Laser, eu como monitor, porque o monitor, gente, lá, a gente tem a função de orientar o colega. Agora, o colega, ele é médico e, como médico, ele tem a prerrogativa de tomar a atitude que ele achar melhor. E, às vezes, essa atitude, essa conduta não é a mais adequada e nem foi por orientação do monitor. Várias vezes, eu saí da sala quando o colega fazia algo que não era de acordo com a minha orientação. Eu falei, eu não quero nem ver. Uma vez eu saí da sala porque o colega pediu, no bloco cirúrgico, lá no COA, lá no edifício da Ocular Laser, ele pediu uma lâmina 15. E chegou uma lâmina 15 para ele. Ele foi lá e
delaminou aquela área da Baumann que estava aderida ao estroma. Limpou aquilo ali e tal e aplicou o laser. Ou seja, eu não vi o resultado, porque eu não perguntei para o colega também o resultado, mas certamente o resultado deve ter sido um baita de um leucoma, de uma... Muito obrigado, Miguel. Eu vou Valeu. cancelar a carne com o empim, vou deixar só o empim. Então, vou lançar só o empim. Só me dá só a Valeu. pulseirinha. Então, vou lançar o empim e vou cancelar a carne com o empim. Eu te agradeço, obrigado. Viu? Então, quando o colega faz isso, eu vi ser feito por um colega experiente, inclusive, mas por quê? Ele é experiente como colega, mas não como cirurgião refrativo. Ele fez isso aí e depois aplicou o laser. A chance de ter dado um problema, uma córnea irregular, um leucoma, como o Arnaldo falou, é muito grande. E eu vou mostrar para vocês que eu também já fiz muita coisa errada por inexperiência. E eu vou mostrar para vocês alguns casos amanhã, que são casos que realmente tiveram consequências, tá? Vamos ver quem pode fazer perguntas aí, gente. Então, vamos lá, pessoal. Alguém gostaria de comentar, fazer alguma pergunta? Doutor Cláudio Cury está online? Eu queria só perguntar um negócio. Quanto tempo que demora? Se a gente fez o fento, deu algum problema, quanto tempo que eu tenho que deixar o paciente esperando até essas bolhas sumirem para mim poder reaplicar o fento? Em média, mais ou menos. Quer responder, Reinaldo? Isso aí eu já vi lá no Ocular Laser. Não demora muito, não. Geralmente, depende da quantidade de flap que começou a ser feito. Se foi só o início e perdeu o vácuo, poucos minutos vai resolver. Agora, se ele foi praticamente até o final, mas parou, aí pode ser, às vezes, até 1 hora, mas geralmente não demora muito, não. Você espera passar aquelas bolhas, explica para o paciente que perdeu o vácuo, eu falo tudo com o paciente. E aí, explico que, no momento, não é o ideal. Nós vamos esperar um pouco a córnea voltar ao normal para a gente poder fazer o flap com o laser. Então, eu não deixo sequela nenhuma, gente. Isso é uma vantagem muito grande sobre o microcerato, porque todo flap incompleto, todo flap com buttonhole, flap que deu estria, depósito na interface, crescimento epitelial, tudo isso causa, muitas vezes, alguma sequela. Com o microcerato. Agora, com o fentolaser, é muito seguro você refazer o procedimento logo em seguida. Perfeito. Reinaldo, a doutora Carolina comentou que, se você, eventualmente, tiver uma perda de sucção, você não deve realizar o flap. Isso no microcerato é impossível, só lembrando isso aqui. Sim. Na realidade, o microcerato, o XP, ele tem uma série de mecanismos de segurança, e um deles é esse. Se você, eventualmente, colocou o anel de sucção, teve uma sucção boa, e você começou a delaminação da córnea, e por algum motivo o paciente, de repente, apertou o olho com muita força ou movimentou, teve uma perda de sucção. Se você teve uma perda de sucção, imediatamente a lâmina para de correr, ou seja, é impossível você fazer um flap com um olho que não teve sucção. Então, isso é uma garantia de que você realmente não vai em frente se você realmente teve uma perda de sucção, porque é impossível isso acontecer. Realmente, o motor ele é interrompido imediatamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Doutora Carolina, quer acrescentar mais alguma coisa? Podemos encerrar, então? Acho que não, acho que é isso mesmo. Ok, Carolina, parabéns, muito boa a sua apresentação. E amanhã, 19h30, teremos aí o doutor Reinaldo, diretamente da praia de Mucuji, aí em Arraial da Ajuda. Ele vai nos falar aí sobre intercorrências e casos cirúrgicos aí envolvendo a confecção do flap, ok? Então é isso, pessoal. Boa noite a todos e amanhã estamos juntos aí às 19h30, ok? Gente, só mais uma observação, gente. São casos que talvez essa sequência de casos
tenho me feito também desistir do LASIK. Praticamente eu desisti do LASIK com microcerato. Hoje, raramente eu faço. Vocês vão ver que um problema com flap, ele é... E não é problema só imediato, são problemas, muitas vezes, tardios. Porque quando você faz um LASIK, que faz aquela lâmina, aquela alegria na sala, né? Fez um flap bonito, aquela alegria. Mas a gente, muitas vezes, esquece, se a gente não acompanhar o paciente por longo prazo, e longo prazo são meses ou anos. Esse flap pode vir a dar problema, que é o que vocês vão ver amanhã. Então, um dos problemas mais graves com o flap, você nem fica sabendo, é exatamente quando o flap é muito espesso, acima daquilo que você planejou para deixar estroma. Uma córnea mais fina, o flap foi mais espesso, você acha que deixou 250, 300 micras, você não deixou. E vai ter uma ectasia, você vai ficar perguntando por quê? Porque o flap foi mais espesso. Hoje, felizmente, com esses microceratos mais novos, a variabilidade da espessura é muito menor do que era antigamente. Antigamente, você tinha flap que nem dobrava. A gente achava ótimo aquele flap, que é fácil manipular. Agora, quando o flap é mais fininho, com certeza você deixou mais estroma, porém também você tem mais risco de descentramento, de deslocamento e estrias. Mas isso eu vou mostrar um pouquinho de tudo sobre o problema de flap. Praticamente, acho que eu já tive todas as complicações possíveis com flap. E vocês vão ver amanhã. Bom? Ok, Reinaldo. É isso aí, Então, gente. pessoal, boa noite. E Boa até noite. amanhã, às 19h30. Até amanhã, gente. Boa noite, Até pessoal. amanhã, Bom descanso pessoal. aí. Boa noite. Obrigado. Boa noite.